Oi, 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 minha gente linda! Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast, a mais um DR Boa, o podcast onde a gente tá por aqui para conversar, para bater papo, para ter discussões relevantes sobre assuntos dos mais diversos. Eu, Kátia Damasceno, hoje tô aqui na bancada só euzinha mesmo. Meu amigo André Vinícius precisou ir fazer uma aula, minha gente, importantíssima. Mas a minha convidada vai dar conta pelos dois. Eu tenho certeza absoluta. Eu já tô jogando no colo dela isso daí, olha. Lilian Francisco, nutricionista. Exato. É hoje... Não, olha, Deus faz tudo certinho Já mesmo. começamos bem. Já começamos bem. Muito é bom bem. que eu vou fazer minha consulta aqui. Isso. Ele não tá aqui. A DR já tá boa. A DR vai ser sensacional. Eu já vou começar assim, então. Vamos dar aquela conversadinha. Vamos só nós duas aqui, é um papo de meninas. E pra vocês que estão do lado daí, ó, já vai se inscrevendo aqui no canal. Se tá no Spotify, já vai deixando aquelas 5 estrelinhas aqui pra gente. E hoje vamos conversar sobre esse termo novo que você trouxe, que eu achei sensacional, Exato. que eu nunca tinha escutado. Psiquiatria nutricional. É. Que é isso, gente? Então, a nutrição, ela cresceu muito, né, ao longo dos últimos anos. Eu me lembro quando eu entrei à faculdade, o que a gente estudava? Era o básico do básico, e ao longo do tempo a gente viu como é que a mente, ela interfere mesmo no tratamento da nossa alimentação. A gente acabou de falar agora, meu Deus, olha a hora do almoço, eu não vou almoçar, olha como é que a gente se preocupa. E aí, hoje nós temos esse termo, que é esse cuidado do que a gente pode atuar na mente com a alimentação, mas principalmente o início disso tudo é no nosso intestino, que é onde a gente começa a produção dos nossos neurotransmissores. Então, assim, a qualidade da alimentação, ela interfere demais na nossa qualidade mental. Então, num tratamento, numa equipe multidisciplinar, quando a gente vai trabalhar dentro de uma equipe de psiquiatria, de psicologia, é essencial que hoje se tenha a nutrição a seu favor. Não só pela alimentação, mas hoje a gente também tem a parte da suplementação que ajuda a gente bastante, né? Menina, e olha que interessante, eu nunca tinha escutado, aí eu tava contando aqui pra ela e eu até trouxe. Ontem à noite aconteceu o seguinte, eu fui pro hotel e aí eu tinha esquecido o meu carregador do meu celular aqui no podcast. Aí beleza, eu tô lá no hotel fazendo meu sudoku, tranquilinha, aí a bateria 20%, aí eu parei, falei, tô sem meu carregador, vou desligar tudo, deixa o celular de lado pra ficar pelo menos com despertador e vamos esperar que aguente a noite inteira esses 20% aí. E aí eu fui fazer o que? Eu fui ler. Então eu vou mostrar pra vocês, eu fui ler esse livro aqui, ó, chamado De Volta ao Começo, Uma Jornada pelo Envelhecimento, do Ney Messias. É um cara de 62 anos que tá escrevendo um livro sobre envelhecimento. Inclusive, Ney, se você quiser vir aqui no podcast, fica o meu convite. Aí, beleza, fui estudar a nossa convidada ontem à noite para me preparar para hoje. Prestem atenção na frase que eu li. Eu falei, gente, mas Deus do Senhor fez eu esquecer o carregador para eu poder ler o livro, para eu poder ter conteúdo para Nada é por perguntar acaso. aqui. Olha a frase que eu li aqui no livro. Pera que eu separei, eu marquei aqui, ó. Olha aqui, ó. Pera, eu acho... Porque ele fala muito sobre mindfulness, ele fala sobre como envelhecer, quais são os pilares do envelhecimento. Alimentação, atividade física, sono, a importância do sono, gerenciamento de estresse. Que hoje em dia tá na... Isso é o mais difícil, isso, né? Mas eu achei tão interessante isso, não? Porque, tipo assim, não é você se livrar do estresse, não é você não ter. É porque como é que na modernidade você vai conseguir não se estressar? É gerenciar. É a mesma questão do sono. Não é que um dia que você saiu num sábado com os amigos, que você foi dormir tarde, que é isso que vai afetar a qualidade da sua saúde. A questão é como é que é isso na frequência da sua rotina. Isso tanto com a questão do estresse, do sono, da qualidade da alimentação. Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Não é ser perfeito o tempo todo, é ser mais certo do que errado. Maravilhosa. Aí eu vou ler a frasezinha que eu deixei marcado. Falei, gente, olha como é que ela estava na minha vida desde ontem à noite. Olha aqui, ó. Além das práticas baseadas em mindfulness, como comentei anteriormente, existe hoje um novo campo da ciência que estuda a maneira como o cérebro
certas abordagens terapêuticas ligadas à saúde do nosso intestino podem beneficiar a nossa saúde mental. Trata-se da psiquiatria nutricional. Pronto. Aí vem Lilian, eu falei, gente, mas não, eu fiz questão de marcar e falar, mas eu vou ter que falar com ela, porque esse aviso. Na sua bio você falou exatamente sobre isso, a psiquiatria. É porque são poucas nutricionistas ainda que atuam nessa área, né? Eu tenho uma certificação internacional em psiquiatria nutricional, que é um campo que agora vem chegando aqui no Brasil. Então, às vezes, os próprios pacientes falam assim, mas o que uma nutricionista nessa área de psiquiatria ela vai atuar? A questão é que hoje a qualidade da alimentação ela mudou muito. Eu acho que desde a pandemia as pessoas também começaram a usar muito mais comidas fora da qualidade, com mais ingrediente artificial, muito mais delivery, hoje tem muito mais facilidade. Pensa assim, tamanho de apartamento, qual o tamanho de cozinha hoje? Minusculinha. Exato. Já faz a americana que nem tem cozinha. É verdade, cara, nem tem mais cozinha. Tudo uma bancada com fogãozinho cooktop. Isso é ali. modernidade. E as pessoas querem a praticidade. E eu concordo que a gente hoje não tem tempo. Essa questão do gerenciamento do estresse. Acho que a comida não tem que ser um estresse, ela tem que ser uma solução. Então eu posso comprar, por exemplo, um produto com praticidade como um legume que já vem higienizado, mas não significa que eu vou viver de fast food, pãozinho industrializado, refrigerante o tempo todo. E aí esse é o grande problema hoje. Isso tudo vai cair lá no intestino da gente. E aí ele promove a produção do que a gente chama de disruptores endócrinos, que é uma outra palavrinha. Traduz aí pra mim, gente, que o médico da bancada não tá aqui hoje. Só tem eu, normal, humana. Então, o que é isso que você acabou de falar? Esse palavrão todinho. Disruptores endócrinos, quando essas substâncias artificiais, esses ingredientes cheios de substâncias químicas caem lá no intestino, eles promovem uma alteração que a gente chama de uma disbiose. Ele mexe com a flora intestinal. Então, ele vai mexer com a parte metabólica, vai mexer com a parte mental, vai mexer com a imunidade. Então, a gente escuta às vezes assim, eu tô gripado, vou tomar uma vitamina C, um zinco, minha vitamina D, mas como é que tá essa flora intestinal? Como é que eu tô cuidando dela? Porque é lá que vai absorver aquilo que entra pela boca. Então, não adianta simplesmente suplementar ou comer determinado alimento, achar que vai comer uma laranjinha no dia e que vai resolver a vida e que não é assim. Então, todo estudo da psiquiatria nutricional, a gente fala que é o eixo intestino-cérebro. É isso que a gente fala. E aí, eu lembro, aqui no livro, ele fala assim sobre diversas condições psiquiátricas mesmo, né? Eu acho que da mente, alterações como Alzheimer, que ele citou. Alzheimer, que já tem estudos. TDAH, autismo, depressão e ansiedade. Tudo modificando e melhorando, dizendo que já tem estudos mesmo, dizendo que quando você trata alimento, porque o estudo foi assim, pegou um campo de pessoas, não é que vai deixar de dar medicação do psiquiatra, mas vai associar o tratamento. Associa com a alimentação. E quando associa com a alimentação, os resultados são infinitamente melhores. São potencializados. E, inclusive, diminui muito a dosagem da medicação psiquiátrica. Exato. E assim, quando eu comecei a trabalhar em equipe de psiquiatria, essa foi a grande questão. Lilian, o que você pode fazer com os pacientes? Ainda não tinha anos atrás, vamos botar em torno de 9 anos atrás. Nossa, é recente, né? Mas, muito assim, recente. E a gente falar que hoje a gente tem estudo, hoje a gente tem comprovação, mas 9 anos atrás era o que eu posso fazer pelo intestino? E às vezes a gente vê exatamente isso, a questão de melhorar a absorção daquele medicamento e não precisar daquela dosagem toda. Então, hoje, quando eu vou atender um paciente, ele pode chegar com uma queixa. Eu vim aqui porque eu quero emagrecer. Eu vim aqui que eu quero hipertrofiar. Mas quando a gente vai entrando ali no meiozinho, a gente vai vendo que às vezes tem uma depressão, tem uma síndrome do pânico. Gente, ela tá me descrevendo. Olha, eu tô falando que ia ser uma consulta. É isso aí, vamos aqui, ó. Destrinchando. Vamos
Vamos lá, porque olha só, não sei se você, e é óbvio que você vai entender disso daí mais do que eu. Eu sou uma mulher, eu tô com 48 anos agora e eu sempre fui muito magra. Magra do tipo, nunca pesei 50 quilos na minha vida. Falava, gente, eu não presto nem pra doar sangue. Porque pra doar sangue, você precisa pesar 50. Eu nunca pesei 50 quilos, nunca. Era 45, 46, 47, 45, 46, 47. E agora que entrei aí nesse período do climatério, da perimenopausa, eu comendo as mesmas coisas que eu comia, eu engordei 8 quilos. É outra realidade. É outra realidade, linda. Explica pra mim o que acontece aí com o intestino. E tenho essa questão, eu sou uma paciente que eu trabalho, que eu tenho aí a questão, a condição psiquiátrica da depressão, então eu trabalho, faço ali tudo com o meu acompanhamento com psiquiatra, terapia, tá tudo em dia. E esse psiquiatra que eu vou agora, inclusive ele já veio aqui, Dr. Pablo Vinícius, ele foi o primeiro, que eu já tinha ido em alguns, ele foi o primeiro que na primeira consulta me perguntou sobre a minha alimentação. Olha! Primeiro. Falei, não, já gostei dele. Então, eu falei, não, mas meu problema tá na cabeça. Ele, não, mas a alimentação, a gente... Não hoje, porque eu cheguei lá numa crise bem pesada. Ele falou assim, não hoje, mas quando você melhorar, estabilizar, a gente vai precisar cuidar da sua alimentação. Porque, ó, o que você imagina? Vamos supor que você esteja com uma anemia. E aí, nessa condição, o que a anemia ela traz? Cansaço, sonolência, prostração, desânimo. O que é a depressão? E o que é uma anemia? Uma baixa de uma vitamina B12. A B12 é uma das vitaminas mais importantes para o cérebro. Só que a absorção dela principal é no intestino. O que eu estou comendo para absorver essa vitamina que está presente na proteína animal para chegar no intestino e ter absorção? Então, se a B12 ela fica baixa, você perde memória. O que é uma perda de memória de uma menopausa e o que é de uma baixa de vitamina B12? Então, a gente primeiro precisa, o que a gente fala que é arrumar a casa. A gente precisa arrumar, porque o efeito hormonal do que está acontecendo na sua idade, ele vai continuar acontecendo. Certo. Mas o que eu posso fazer por fora para amenizar essa situação? Então, a gente não pensa só numa depressão, a gente não pensa só num corpo, porque eu nunca ganhei tanto peso, agora eu tô ganhando. Eu não penso só numa disposição. Você é um ser humano único e você é um todo. Como é que eu não vou pensar nisso tudo? Então, o início de todo o tratamento nutricional é a gente fazer um bom exame e fuçar um pouco de tudo. Então, tem determinadas vitaminas e minerais que são essenciais para esse funcionamento cerebral, porém, a absorção é intestinal. E aí, o que acontece? Por que às vezes, vamos voltar lá para essa questão da menopausa, da perimenopausa. Conta tudo, irmã. É muita informação, né? A nutrição gente, hoje ela é ampla demais. Como é que tá a qualidade? Por exemplo, você consome só alimentos orgânicos no seu dia? Óbvio que não. Nem eu. Vamos trabalhar com a realidade. Exato. Às vezes tem paciente que pergunta assim, Lília, mas o que seria o ideal? Eu falo, morar na roça. Não vai plantar, colher, não se estressar, respirar um ar puro, todo dia meditar, não se estressar. Isso seria a solução dos nossos problemas. Eu acho que os monges budistas dão conta, mas tirando eles, o resto da humanidade, nossa realidade. Vamos vir pra vida real aqui. E aí, tudo isso que a gente hoje come, agrotóxico, pesticida, corante, aromatizante, aditivo químico, tudo tá caindo no intestino. E aí agora você já sabe o quanto... Mas vem cá, o intestino não foi evoluindo junto com os pesticidas? Tadinho do bichinho. Cara, ele tem que dar seus pulos também. Então, a evolução ela veio mais na parte da suplementação. Aquilo que eu não consigo fazer pela alimentação, eu tento pela suplementação para tentar dar conta. A questão é que as pessoas hoje estão esquecendo da comida e estão focando no suplemento. É uma tal de pílula pra cá, pílula pra lá, pílula pra isso, Sabe que eu brinco com os pacientes? Eu falei, eu sou da época do desenho dos Jetsons. Lembro demais. Que comia uma pílula, o carro voava.
lavava, já tinha um robô que limpava a casa. Mas é da mesma época. E aí tinha o pratinho com uma pílula. Aí a robozinha vinha. Já botava as vitaminas lá que teriam naquela pílula. As pessoas estão querendo chegar a esse ponto. E comer é tão bom, né? Comer é tão prazeroso, é tão satisfatório. E o que acontece nessa etapa da menopausa, né, para a mulher, é que, assim, as alterações, elas começam, às vezes, uns 10 anos antes. E as pessoas, elas esperam, as mulheres esperam que o sintoma principal apareça, que a suspensão da menstruação aconteça, e aí vai tentar correr atrás do prejuízo, e não é assim que a banda toca. Então, a gente precisa começar isso antes, porque, por que antes eu não engordava e agora eu engordo? O metabolismo, ele já começa a andar para trás, lá para uns 25 anos de idade. Nossa, triste. gente, 25. Por isso que as pessoas, alguns falam assim... Do intestino, tu tá falando, ou do corpo? Não, todinho? do corpo, do metabolismo como um todo. Como se fosse o motor do nosso carro, vamos dizer assim. O intestino vai depender da qualidade do que eu tô colocando pra dentro. Aí é outra realidade. Então, a pessoa lá da roça, que comeu tudo bonitinho a vida inteira, ela vai ter 30, 40, 50, 60 anos, e aí o intestino dela provavelmente vai estar tranquilíssimo, vai estar todo ótimo, uma boa flora intestinal. Então, hoje tem muito estudo em cima de intolerâncias alimentares, alergias alimentares, porque o que eu tô colocando dentro do meu corpo para estar me intoxicando? Pois é, eu, por exemplo, essa questão da intolerância à lactose. Há 20 anos atrás, você não escutava falar isso. Então... O leiteiro, ele vinha trazer o leite da vaca aqui na porta da casa. A gente comprava leite de saquinho. Exato. Aí botava o leite pra ferver, ficava... Quem nunca? Deixa o leite... O pai deixava nós vigiando o leite. Né? Na nossa época era assim. Aí pegava o leite de saquinho, botava pra ferver. Aí você passava... E o pai botava você na frente e falou: quando tiver fervendo, desliga aqui. Aí você ficava olhando. Você virou pra pegar água, o leite derramava. O leite, ele tinha horror às nossas costas. A gente ficava de costas e fervia. Aí borbulhava aquele. Aí fizeram o leite de caixinha. Isso. Que já dura 3 meses, aquele leite de caixinha. E aí eu vejo, por exemplo, eu tô com uma amiga minha que ela acabou de ter neném. Bebezinho, 2 meses. A criança tem uma alergia à lactose altíssima, mas ela tem alergia de contato. Nossa, tadinha. É muito severa. Se a mãe comer alguma coisa que o talher foi lavado com a bucha que lavou o leite, a criança dá diarreia. Mas esse é mais raro de acontecer. Mas assim, eu vejo que tá mais frequente. Tá mais frequente, porque tudo tá mudado. Mas eu vou te dizer, eu vou fazer 45 anos e eu tive diagnóstico de alergia à proteína do leite. Esses anos atrás, eu digo que meu pediatra era muito moderno. Eu falo isso para minha mãe, porque ele já deu esse diagnóstico naquela época em que quase ninguém falava. E realmente hoje eu faço exames e eu tenho. Então existe realmente aquela condição que você já nasce e existe a condição que pode ser adquirida. Desenvolvida com essa bagunça alimentar. Então a gente fala tanto da questão até da mulher antes de engravidar, já começar a ter um preparo, cuidar durante a gestação para poder o bebê ter esse benefício depois. Mas quem é que faz esse preparo todo? Boa fala essa sua aí de durante a gestação. Eu tenho 4 filhos. Então eu lembro que os 2 primeiros eu amamentei, os outros 2 eu não pude amamentar. Eu falo, gente, eu tive filho de todo jeito que você pensa. Aí o pessoal falou assim, mas se não amamentar, a criança não vai me amar. Eu pensava isso, né? Porque era o que era falado, né? Eu falei, meu Deus, a criança não vai gostar de mim, porque eu não tô dando leite. Menina, mamou de leite em latinha a vida inteira e me ama do mesmo jeito igual. Porque o contato é no corpo, não é? Você vai amamentar ali com o bebê no corpo de qualquer maneira. Mas os 2 primeiros eu amamentei e tinha muita cólica. O meu primeiro filho, ele tinha muita cólica. Meu filho, chegou uma época que eu tava comendo só arroz, porque tirou tudo que tinha lactose. Aí tirou tudo que tinha glúten. Mas mesmo assim pode dar. Então. Porque o que acontece assim, o bebê não nasce com um sistema digestivo 100% formado. Então assim, na hora que ele mama, principalmente no peito, quando ele vai chupando, ele pode chupar ar. Então com isso também vai dar gases. Então não é simplesmente só a questão do tipo do leite, é como esse bebê ele chupa, como ele faz essa pega. Então assim, a alimentação da mulher, ela vai influenciar nessa amamentação, mas mesmo que ela faça tudo perfeito, o bebê
pode ter a cólica. O que a gente tenta fazer é amenizar essa situação, mas dizer 100% que tirou todo o feijão, tirou toda a lactose, tirou tudo isso e que vai resolver o problema, não vai. Até porque, de novo, o ser humano ele é único, então o bebezinho ele também nasce com uma digestão única. Então você tem 4 filhos, como eles são diferentes? Totalmente. Totalmente diferentes. Mas para as mamães aí, que vão ter o primeiro, o segundo, que a gente vai tendo o terceiro, o quarto, a gente também já vai pegando umas manhas da vida ali, né? Mas o primeiro, principalmente o primeiro, cara, eu acho que a gente tem uma autoexigência da perfeição, porque a mãe e o pai, eu acho que a gente é projetado para evitar o sofrimento do filho, né? Projetado por Deus, aí que eu quero dizer, galera. Pelo amor, né? Pelo amor, entendeu? O amor é isso. Você não quer que a criança sofre. Você vê o neném com cólica, gente, dói desespero, na gente. né? Fala, como é que eu faço pra melhorar? E não fala, né? Não dá nem pra perguntar. Não. Aí você vai aprendendo o choro. Aí você identifica o choro da cólica, o choro do calor, o choro do sono. É impressionante como a maternidade nos ensina. E essa questão também da evolução que a gente vem falando, né, da nutrição, ela também evoluiu na introdução alimentar dos bebês. Como é que era lá na sua época com o seu primeiro filho? O suquinho da laranja lima, a sopinha batidinha, a frutinha amassadinha. Hoje não. Hoje você dá a fruta in natura pro bebê, porque o que se verificou ao longo das pesquisas? Que a criança começava a ficar muito seletiva, ela não estimulava a mastigação, ela estimulava só um paladar docinho do suquinho. Então hoje você dá o pedaço da fruta, você dá um brócolis, você não salga, você começa a acostumar. Então nós duas viemos numa época em que o açúcar reinava na nossa vida. O achocolatado botava mais açúcar, o leitinho tinha açúcar, o mingau mais açúcar. Hoje já se tira isso da infância para não ter o estímulo. Então, quando a gente fala hoje da questão de, assim, por que às vezes a gente tem tanta dificuldade de mudar a nossa alimentação? Porque mudar algo que eu venho fazendo há 10, 20, 30, 40 anos, eu não consigo fazer isso em 1 mês, 2 meses. Então, a gente quer o quê? Ir melhorando. Então, como é que era o seu passado? Ah, Lília, eu vim de uma família italiana. Aí eu vou chegar agora e falar, olha, você vai tirar o macarrão da sua vida. Acabou com a estrutura familiar. Da pessoa, isso. Então, a gente tem que orientar da melhor forma, como é que vai consumir, qual é a quantidade, qual é a frequência durante a semana. Então, as crianças hoje, existe uma área da nutrição, né, que é a nutrição infantil. Então, tem nutricionista que é especialista só nessa área, e aí ela atua especificamente nessa parte de introdução alimentar, de primeira infância, e é fantástico. Agora, quando a gente pensa em parte da saúde da mulher, a gente já começa antes desse bebê. Aí já é uma outra área da nutrição, que é essa parte da saúde da mulher. Quando eu comecei lá, 20 e tantos anos atrás... É bom que você já começou todas as áreas. Você já passou por todas elas, né? Eu tô adorando isso, gente. Eu peguei a primeira turma de especialização em materno-infantil. Hoje eu não atuo mais na área infantil, mas na parte mulher, saúde da mulher, que cresceu tanto em pesquisa. Então, às vezes tem paciente que fala, você atende o meu bebê? Aí eu falo, não, porque eu não atuo mais, porque sou da época do leite do saco. Isso. Aí falava assim, o que é leite do saco? Eu falo, meu Deus, o tempo passou. Não passou mesmo, hein? Mas é muita coisa que a gente tem hoje dentro da nutrição, é muito estudo, é muita pesquisa, e a gente tem que aproveitar, né? E você percebe assim, que quando a gente fala de mulher, a alimentação da mulher em vários períodos da vida dela também altera? Por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, na maternidade, quando a gente está grávida, cara, os hormônios são uma loucura, você chora por qualquer coisa, tem vez que o intestino constipa mais, tem vez que o intestino solta mais, aí você vai para o período da amamentação. Quando tá amamentando, é uma sede e uma fome absurda que a gente tem ali quando a gente está amamentando e tem essa preocupação de passar os nutrientes através do leite. Aí passa mais um pouco, a gente vem para a vida corrida, porque aí tem que voltar a trabalhar. Então a já vida não para. Corre normal. E agora, eu tô passando por essa fase aí do climatério, e daqui a pouco eu vou envelhecer.
crescer ainda mais. Eu não sei como é que vai ser isso. Então, já existe, você percebe, trabalhando com mulheres, que há uma necessidade da alimentação diferente da mulher em várias etapas da vida? Totalmente. Por isso é que a gente sempre, assim, início de tratamento de qualquer mulher qual o seu objetivo principal? Esse é o primeiro foco. Toda mulher vai dizer emagrecer, né? Não, gente. Mudou isso. Mudou? Vem me surpreendendo, vem. Algumas chegam, não, eu venho aqui me preparar pra minha velhice. Mesmo? Isso eu tô aí. nessa fase aí. Ou, eu vim aqui porque eu tô começando a ter os sintomas da menopausa. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Lilian, eu estou começando a ter os sintomas da menopausa. O que tá me faltando? Energia, disposição, memória. Qual é o trem que toma pra memória? A minha, onde é que compra a comida da memória? A comida da memória é a proteína animal. Vamos comer bife. Isso. Bora comer carne. Adorei ela já. Sou filha de açougueira, hein? Oi, gente. Que bom. Então, falar em carne aí. Adoro, então, assim, a gente churrascão. Que delícia, né? A vitamina B12 que a gente estava falando, que é a responsável pela memória da gente, então ela está mais presente na proteína animal. Número 1, o fígado de boi. É a parte mais rica, mas a parte da carne vermelha já tem uma boa quantidade de B12. E quem é vegetariano, vegano? Vai suplementar pro resto da vida. Não tem jeito, porque às vezes se é ovo-lacto-vegetariano, ainda consegue. Mas, por exemplo, um ovo vai ter 1 de B12. Um bifinho de fígado, 70 de B12. É uma diferença muito grande. Então, o ovo-lacto-vegetariano, ele ainda está estimulando um pouco o intestino a absorver a B12. O outro que é totalmente vegano, que já não consome nenhuma proteína animal mesmo, esse, às vezes, até a suplementação oral já não vai ter tanta absorção, porque aquele lugar do intestino já começa, vamos dizer assim, esquecer de absorver aquela vitamina, e aí, às vezes, precisa entrar no mundo do injetável, para poder conseguir ter absorção total. Mas hoje eu pego pacientes com muita deficiência de B12, consumindo muita carne vermelha. Isso pela questão ou de absorção intestinal, ou pode ser uma condição genética. Mas quantas vezes na sua vida, no passado, se dosava B12? Quase nunca. Era raro ali. Então, fazendo teste genético, a gente consegue identificar se é uma questão genética. Sem teste genético, como é que a gente consegue identificar? Lília, eu tô comendo, meu exame dá baixo, eu cuidei do meu intestino para ver se absorvia melhor, repeti meu exame, ainda tá baixo. Aí eu posso até pensar, provavelmente deve ser genética, porque eu estou fazendo tudo o que eu preciso para aquilo ali absorver. O público que hoje eu mais pego com baixa de B12 são os pacientes que chegam para fazer cirurgia bariátrica. São os que estão comendo pior. Porque eles vêm de uma qualidade, principalmente assim, é aquele público que às vezes uma vida inteira vem brigando com emagrecimento, fazendo dieta da lua, da estrela, da melancia, tenta todas as possibilidades, já tomou todos os medicamentos, mas quando ele pensa em fazer a cirurgia bariátrica, ele parece que desliga um botão e fala, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz a minha vida inteira, e ele acaba piorando mais ainda a alimentação perto da cirurgia. E aí a qualidade intestinal piora mais ainda e aí diminui a absorção. Então, quando a gente faz o exame pertinho da cirurgia, às vezes a B12 está muito baixinha. O que acontece é que aqui no Brasil, né, a referência que a gente vê no exame de sangue, eles colocam lá, entre 211 e 711 de B12. Olha a discrepância. Grande, gente, a diferença. Se tiver 200 e pouquinho, você já está tendo sintoma de pouca memória, cãibra, às vezes formigamento em pontinhas de dedos, como se fossem uns choquinhos, muita fadiga muscular, e aí pode associar a ser, será que é uma depressão? E na verdade é uma baixa de B12, que você pode ter a depressão e pode ter a baixa da B12. Os dois juntos vão piorar essa sensação de fadiga, de prostração. Imagina no seu caso, depressão, B12 baixa,
perto de menopausa. Peraí que eu vou botar mais uma na sua conta. E a minha ferritina, ela é sempre limítrofe. Quanto? Não, de número eu não sabe. sei. Mas eu posso fazer todos os exames de sangue. Ela nunca sobe. Já fizemos de tudo. Ela não gosta da minha só hemácia. venoso. É só venoso. É ferro venoso, ferro venoso. Então, a minha ferritina é sempre muito baixa. E o cortisol elevado. Então, Nossa, é o combo. Então, eu sou o combão. Eu sou o pacotão. Por isso que você entende tanto as mulheres. Entendo tudo. É porque eu falo assim, Deus botou em mim que era pra eu entender. Exato. Como é que a mulher Eu vou entender várias mulheres com vários funcionamentos. Meu a médico ferritina fala assim, baixa dá isso. Minha filha, como é que você sai da cama? Eu falo, então, eu falo pra vocês que é difícil. É o poder da mente. Porque é sempre muito baixo. E não adianta. Foi assim a minha vida inteira. Pode comer beterraba, pode comer couve, pode comer feijão. Mesmo assim pode não sobe. Pode comer o que for, minha irmã. Mas você vê que é a individualidade isso. É meu. Mas aí, como já sabe disso, o que que faz? Já cuida, agora já não deixa cair tanto. E você já vai fazendo a reposição. Vou suplementação. A ferritina para a mulher, ela pode chegar a 150 no exame. Uhum. Normalmente, quando tá abaixo de 50, já tá dando sintoma. A questão é que ferritina alta, às vezes, para as mulheres não se assustarem, porque às vezes vão fazer exame e eu falar assim, mas a Lilian falou que a ferritina tinha que estar até 150. Ela muito alta, a ferritina também é um marcador inflamatório. Então, se você está com alguma grave infecção e faz um exame de sangue, às vezes a ferritina está lá 800, 1000, e aí isso não significa que é excesso de ferro. Será que eu estou com ferro demais? Uhum. Será que eu comi demais? Não, não é isso. A questão toda é, passou essa inflamação, a ferritina tende a voltar a cair. Então, a gente não quer nem a ferritina muito baixa, nem a ferritina muito alta. Então, uma das formas da gente ver essa questão até intestinal, que você vê que tudo eu volto pro intestino, né? A gente falou de criança, de gestante, de mulher, menopausa, tudo volta para essa questão intestinal hoje, por causa da mudança da nossa alimentação. E eu não estou falando só da modernidade que a gente falou agora, eu estou falando da plantação. Já começa da própria plantação. Por isso que você falou assim, minha amiga, ela tá com a filha, com uma intolerância. Eu tenho pacientes que às vezes aqui comem determinados alimentos. Lili, eu consumo glúten aqui e toda vez eu passo mal. Vai lá, faz o exame, não dá nada. Mas por que eu passo mal? Ou pode ser uma má digestão àquele alimento, pode não ser uma intolerância, ou às vezes a qualidade da plantação daquele glúten. E aí essa mesma pessoa, ela viajou para um outro país, chegou lá na Espanha, na Itália, e ela falou, Lília, comer pão, todos os aquele dias. Pão com azeite, pimentinha e não passou sal. mal. Meu Deus, mas Lília, não tive uma diarreia, não tive uma distensão abdominal, gases, eu não tive nada. Eu tô com uma paciente agora, ela passou um mês em Paris, ela falou, comi croissant todos os dias por um mês e eu não tive nada. Falei, o seu colesterol aqui tá dizendo seu croissant com Nutella, tudo bem, mas pelo menos você foi feliz por um tempinho, né? Então assim, a gente precisa entender muito, olha quantos detalhes são importantes. Então não é em uma consulta nutricional que a gente consegue chegar ao patamar de entender qual intolerância a gente tem, perfeição não é o objetivo da gente e como é que a gente pode ajudar em várias fases da vida, tanto de uma mulher quanto de homem. Eu ia perguntar isso agora, porque a mulher, a gente tem essa labilidade hormonal muito grande. São várias etapas da nossa vida. O homem não, ele é hormonalmente falando, ele é mais estável. Sabe qual é o meu sonho? Ter o André Vinícius no meu consultório, toda vez que tem casal, para ele falar das fases da menstruação, que seria essencial ali. Eu tento passar, quando é casal, às vezes eu falo assim, vamos chamar seu marido pra entrar, pra gente conversar. Eu falo, então, aquela semana que ela tá daquele jeito, que ela quer comer o chocolate dela, deixa ela comer, mas eu vou orientar qual chocolate pra gente não ter tanto dano. Nessa outra semana, você vai ajudar ela a ir pra academia quase todos os dias. Nessa outra semana, você vai ajudar, porque a libido dela vai estar muito melhor. Então, assim, a partir do momento que o casal consegue entender o funcionamento de cada um, porque foi o que você disse, o homem, ele é todo equilibrado. Então, se a gente for botar num percentual de quantos homens eu acompanho para quantas mulheres, eu acho que
70% ou 80% mulher e o restante homem, mas quando vai casal é perfeito. Porque a gente consegue equilibrar o que é legal dentro de casa para todos. Quando é família, mais perfeito ainda. Então, o homem, quando ele procura um acompanhamento nutricional, ele chega certeiro. E ele faz. Homem Não é mais obedientezinho, né? Se ele não vai fazer, ele nem vai. Ele nem começa. Se ele chegou pra pedir ajuda, é porque ele vai fazer. Vai fazer. Ele vai fazer. A mulherada te engabela. Não, a mulher pega, sobe, é uma montanha russa, sobe, desce. E a gente entende isso como mulher também, né? Ai, gente, nem julgo. É isso aí mesmo. E quais orientações, então, assim, para uma mulher que, por exemplo, eu vou dar o meu caso aqui. Sempre tive a questão do peso corporal estabelecido. Certo. E aí essa mulher, ela entra nessa fase aí dos 40 mais, 45 mais. Qual orientação alimentar? Porque, sério, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui no podcast. Né, com o André, já teve um outro nutricionista que veio aqui, que fala que o comportamento alimentar da mulher na menopausa muda. Então, assim, eu tô descobrindo tanta coisa de menopausa, mas eu tô descobrindo tanta coisa, e aí a gente tá até voltando o podcast muito pra essa fase da mulher, puxado desses mais, 40 mais. Porque a mulher sofre, né? Porque, cara, e coisas que ninguém fala pra gente. Então, ajuda aí a mulherada que tá em casa, entrando nesses 40 mais. Quais orientações? O paladar muda? Não muda? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais são os primeiros sinais e sintomas que a gente precisa prestar atenção? Quando que eu devo, por exemplo, procurar um nutricionista? Porque a gente procura nutricionista do mesmo jeito que a gente procura médico. Quando precisa. Exato. Se você tá saudável, você fala, não tô precisando. Mas pensa o seguinte, nutrição é vida. É vida. Então, ela não deveria ser procurada só quando eu precisasse. Diferente, às vezes, eu estou com uma infecção de garganta e procurei agora um otorrino. É uma outra realidade. É igual ginecologia. Você faz seu preventivo, você não espera ficar ruim. Você vai lá todo ano ter o seu cuidado. Então, a nutrição não deveria ser só 40 a mais, ou só quando eu já suspendesse a minha menstruação, já tivesse realmente na menopausa. Ela tem que começar antes, porque qual é a primeira mudança do comportamento da mulher? O ganho de peso que você está sentindo. Então, agora, né? Nessa fase aí da vida. O que eu estava falando? 25 anos começa a andar para trás. Degringolar. Mas 30 anos o carro ainda tem 5 aninhos, ainda é um carrinho novo, ele ainda tem uma potência boa. Aí quando ele vai para 40, ele já tem 15 anos. Então por isso é que o que eu faço agora do que eu fazia antes não vai ser igual. Se eu comer a mesma quantidade calórica, se eu fizer o mesmo tipo de exercício, eu não vou ter o mesmo resultado. Principalmente a questão do acúmulo da gordura, que acaba sendo muito mais abdominal. Ela mesma. Não é? Não é em qualquer área do corpo. Não. Podia ela é ter ido pra bunda? Podia. Foi? Não foi. Eu falo assim, eu engordei aonde? Na letra B. B de banha, B de bucho, B de bochecha, B de braço. Essa curva desse braço que vem aqui atrás e que gruda nessa banha que dobrou aqui. Que não existia. Minha irmã. É difícil. E aí é o grande questionamento. Desesperador. O que eu posso tomar? É a primeira pergunta. O que eu posso tomar para essa gordura? E aí minha resposta sempre é: o que eu posso fazer para ajudar no tratamento junto com o que eu posso tomar. Então as pessoas acham que vai ter lá a pílula do desenho dos Jetsons e que vai queimar a gordura abdominal milagrosamente. Então assim, a pessoa que já tem, vou botar o meu caso, que sempre tive facilidade de engordar. Inclusive, tenho vários genes da obesidade. Sou o oposto do seu caso. Então, olha que coisa boa. Então, nós duas chegamos nessa idade. Eu sempre com tendência a emagrecer e você com tendência a engordar. Dois extremos. Isso. Vamos lá. Nós duas vamos chegar na mesma fase depois dos 40 e vamos ter o mesmo problema. Só que eu vou ter que ter muito mais cuidado porque eu tenho genética por trás. Então, o que às vezes você vai precisar fazer de cuidado para poder manter esse peso e não deixar ganhar mais,
eu vou ter que me dedicar muito mais à alimentação e muito mais à atividade física. Sim. E hoje a gente acaba abordando muito atividade física porque a vida da gente, ela tá sedentária. Tá demais. Olha o que a gente faz. A gente trabalha o dia inteiro sentado. A gente não tem locomoção. Coisa que antigamente nossos bisavós iam lá na quitanda, comprar, voltava a pé, não existia elevador, escada rolante. Então, hoje a queima calórica ela já começa a ser menor. Então, por que eu preciso fazer atividade física? Justamente para ter essa queima que a idade não está me dando. Mas aí vem a grande questão. Qual é a cereja do bolo para melhorar esse metabolismo que está só andando para trás? Seja do seu lado, da sua genética ou da minha. Ganhar massa muscular. Uma musculação. Isso. Só tem esse jeitinho. Então, existem outros exercícios além da musculação que também podem te fazer ganhar músculo. O que acontece é que um bom pilates pode te fazer ganhar massa muscular? Pode, mas aí a pessoa vai uma vez por semana ao pilates. Não vai adiantar. Então, a gente acaba focando na musculação porque a musculação você pode ir qualquer dia, qualquer hora, às vezes abre final de semana, de manhã, de tarde, de noite. Então, com o trabalho, com a correria, você consegue ter mais assiduidade. E por que a gente precisa ganhar massa muscular? Porque é a única forma que a gente consegue pegar o metabolismo que está andando para trás e começar a botar ele para andar um pouquinho mais para frente. Então a gente não muda a gene, não muda esse hormônio da idade, mas eu consigo pegar e segurar um pouco essa questão metabólica do engordar com aumento de massa muscular. Por isso que um fisiculturista consegue comer tantas calorias sem engordar. E na alimentação, a gente consegue... como fazer com que a alimentação ajude a mulher, que é o meu perfil agora, o nosso, né? Que nós estamos na mesma barca. Você não me larga nessa barca aqui sozinha, não. Como que a alimentação faz exatamente para ajudar nesse ganho de massa magra? Porque o DRBO, se o DRBO prestou para alguma coisa nessa vida, foi para me fazer ir para academia. Então eu tô indo, porque foi tanto médico que passou por aqui todo, fazer exercício. Você não aguenta mais escutar isso. Falei, não, nem que seja para parar de passar vergonha em rede nacional, dizendo que eu não vou. Eu estou fazendo aí, já vai fazer 2 meses que eu estou malhando bonitinha, com o personal, fazendo musculação pro ganho aí de massa magra. Mas tudo que eu leio, inclusive aqui nesse livro, diz que é mais difícil para uma mulher acima dos 40 anos ganhar essa massa muscular. Mais difícil não é impossível. Sim, a minha pergunta é, na parte alimentar, o que a gente pode fazer para acelerar esse processo de ganho muscular? Pressupõe-se que eu já esteja fazendo o exercício físico, o que estou e que você em casa deveria estar fazendo também aí. Estamos fazendo a atividade física. Na parte da alimentação, o que é o indicado aí? Então, as pessoas focam muito na parte da proteína. É o que tanto se fala, proteína, mas as pessoas esquecem que o carboidrato também é extremamente necessário, porque quem gera energia para o corpo é o carboidrato. Então é o de imediato. Olha eu querendo engabelar a nutricionista. Aí eu vou te falar, a palavrinha mágica da nutricionista sempre é depende. Sempre a gente vai falar isso. Então assim, qual é o melhor alimento para você consumir antes de ir para academia? Nunca é a proteína, é o carboidrato. A proteína, ela demora mais ou menos umas 2 horas para sair do seu estômago e virar energia. Você já tá voltando para casa e aquilo ali ainda não virou energia. Então, assim, o bom carboidrato, quando a gente fala comida de verdade, arroz, feijão, batata, aipim, inhame, consumido na quantidade certa... Que aí não é comer uma macarronada cheia de molho branco, 4 queijos, queijo ralado e um beiquinho salpicado ali por cima. Delícia. Esse é o de vez em quando, não é o de vez em sempre. Mas pelo menos ela tá liberando de vez em quando. Exato! Gente. Tem uns que não liberam nem de vez em quando. Gostei de você. Só se for doença grave. Aí a gente corta totalmente, né? Então, assim, o carboidrato, ele tem que estar tete a tete com a quantidade de proteína. Então, eu posso ter a minha proteína, que não necessariamente é só
ovo, Tá. que as pessoas estão focadas só no ovo. Então pode ser ovo, carne, frango, peixe, queijos, iogurte. O tal do whey. Whey. Pode? Aí já é a parte da suplementação. Então assim, Mas não é proteína? é proteína, só que eu estou comendo o suficiente de proteína. Se eu não estou comendo o suficiente, aí eu suplemento. Então, o primeiro passo é olhar a alimentação e nunca olhar. Eu malho, eu tenho que tomar creatina. Eu malho, eu tenho que tomar whey protein. Eu malho, eu tenho que tomar albumina, que é a proteína da clara do ovo, que é uma proteína que é pouco falada. Pouco mesmo, eu não conhecia. E vou te falar que, assim, financeiramente, ela é bem em conta. O problema é que a digestão dela não é muito boa. Algumas pessoas têm gases. Então, ela não é tão prescrita, não é tão aceita quanto o whey protein e a creatina. Então, a questão é a gente identificar o quanto eu malho para o quanto eu como. Então, se eu malho poucas vezes por semana, eu quero manter a minha massa muscular e eu como bem proteína em todas as minhas refeições, para que suplementar? Eu estou tendo da comida. O suplemento já diz, ele é um complemento por fora do que eu vou comer. Não estou dizendo que suplemento é ruim, não, que eu sou apaixonada pelo mundo da suplementação. Só que as pessoas estão esquecendo de olhar o todo. E excesso de proteína vai ter excesso de caloria. Se eu também estou com um objetivo de emagrecimento, eu também tenho que contar a caloria. Ó, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Gente, grava isso, ó. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. Quem disse que carboidrato engorda mais que proteína? Da onde surgiu isso? Se a caloria é a mesma. Agora, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se eu estou focada num emagrecimento, eu tenho que pensar que, às vezes, a quantidade de proteína e carboidrato na mesma proporção vão dar a caloria que eu preciso, vão dar a energia que eu preciso, mas se eu tiro o carboidrato e aumento uma proteína gorda, eu vou aumentar a caloria. Porque a gordura ela é 2,5 vezes mais calórica. Olha que conta matemática que as pessoas fazem errado. Pois eu sou de humanas, já me perdi todinha nas contas aqui. É nutrição, eu também não sabia quando eu entrei na faculdade que nutrição é matemática, conta. é só conta. Só que é uma conta, a gente fala muito do depende, porque é uma conta muito individualizada, não tem uma resposta certa para todo mundo. Malho, tenho que tomar whey? Depende. Malho, tem que tomar creatina, como por exemplo agora surgiram vários estudos da creatina para a mente. Não só para essa parte do exercício, principalmente para o Alzheimer. É mesmo? Principalmente para a função cerebral. Isso começou muito com o idoso, porque o idoso às vezes já não está consumindo a quantidade proteica que ele precisa, porque às vezes não tem dentição, às vezes a digestão não já está boa, ou se já tem um Alzheimer e já não consegue lembrar da própria mastigação ali, é uma forma prática da gente prescrever, já que não come o alimento com proteína, suplementa. E aí a gente sempre usou muito mais a creatina porque é fácil de dissolver, ela não tem sabor. E aí começaram a vir os resultados, e aí começou o campo da psiquiatria nutricional a estudar muito essa parte do idoso com a parte da suplementação. Pois é, o meu nutrólogo passou creatina para minha mãe. Aí eu falei, mas ela nem malha. É isso. Porque na minha cabeça, e eu acho que na cabeça da maioria, né? Da crença do dito popular, creatina era uma suplementação de quem estava só dentro da academia fazendo atividade física. E o medo da falência renal. Ainda tinha isso, porque lá em 1900 bolinha, um ratinho morreu numa pesquisa, mas o ratinho, coitadinho, já tinha falência renal, estava se estudando até que ponto aquela carga de proteína poderia afetar a parte renal. E por muitos anos as pessoas tiveram pavor de suplementar a creatina. Quando a gente prescrevia, o paciente falava, ai, Lília, não sei, eu tô com medo. E aí voltava na outra consulta, ai, olha, eu vou te falar a verdade. Eu não tomei. Agora já chega assim, posso tomar creatina? Eu falo, oi, tudo bem? Vamos ver o que você tá comendo para ver o que precisa. Então, assim, creatina e whey protein são sensacionais, são suplementos muito bons para essa parte do ganho de massa muscular. Mas eu preciso do treino bom, eu preciso do
sono bom, porque a recuperação da musculatura é lá no sono, onde a gente produz o GH, que é o hormônio do crescimento. A gente precisa de hidratação, eu preciso de água dentro do músculo. Eu preciso da vitamina B12 para atuar no músculo. Na verdade, quando a gente para pensar, a gente precisa estar bem como um todo. Como um todo. E não, na verdade, só tratar aquilo que eu estou precisando. Essa é a diferença de quando você começa desde cedo a fazer um acompanhamento nutricional e não esperar o problema aparecer. Eu tenho uma pergunta ótima, que eu lembrei dela bem aqui agora. Candidíase. Por quê? Eu trabalho com meus exercícios da ginástica, eu sou fisioterapeuta. Isso. Aí eu trabalho com meus exercícios da ginástica íntima e eu tenho muitas alunas que elas têm candidíase de repetição, mas de frequente. Aí elas dizem, e o que eu explico? Dentro da minha área, né? Quando a gente pratica os exercícios íntimos, eu aumento a irrigação sanguínea local. Aumentando a irrigação sanguínea local na região pélvica, eu aumento o meu sistema de defesa, porque eu tô levando sangue para aquela região. E eu sempre falo para elas, quando tiver como infecção, não faz, porque você está aumentando a irrigação sanguínea. Então, você está levando alimento. Aí, quando a gente está bem, a gente está levando alimento para as bactérias do bem. Aumenta bastante a imunidade local. Então, evita, sim, muitos casos de infecção. Agora, quando já está com a infecção, eu falo, dá um tempo do treino. Não continua treinando aí, que é para não alimentar as bactérias do mal. É a única contraindicação, assim, que eu falo. Só que aí elas começam a ter infecção de repetição. E aí eu fui estudar de tudo para poder dar uma orientação para elas aí sobre candidíase. E cheguei na parte da alimentação, que essa eu não vi na faculdade. Ninguém tinha me ensinado nada sobre isso. Na minha época também não. Então, eu queria que você falasse sobre isso. A alimentação influencia na Totalmente. Porque aí, às vezes, a menina tá indo lá fazendo a aplicação dos Gino da vida. E não tá adiantando pomadinha de nada. Aí faz o exercício para ver se aumenta a imunidade. Não tá adiantando. Aí faz banho de assento. Não tá adiantando. E aí cheguei nessa parte da alimentação. Então agora, quando é candidíase de repetição várias, eu falo, vai pro nutricionista. Procura. Como o seu psiquiatra falou, o que você está comendo? É a mesma coisa. Assim, acho que o alimento que piora mais a candidíase é o açúcar. Né? E o que acontece é que quando a mulher tá mal, ela vai procurar alguma coisa que dá prazer. Olha só, olha como é que a gente fica girando ali no mesmo ponto. Então, a gente tem que diminuir os alimentos que são mais fermentativos e diminuir a parte do açúcar. Então, assim, explica aí, o que é um alimento fermentativo e o que é o açúcar é mais fácil, né? Isso, mas assim, o açúcar, ele pode ter um grau... 2 garrafas d'água e tu tá vendo que eu tô trabalhada na água. Eu vim bebendo já no aeroporto, já pra cá, já vim. Eu acho que assim, hoje, de novo, voltando pra essa questão de flora, que é tão importante, quando eu pego uma paciente com candidíase de repetição, eu tendo a usar, às vezes, até probióticos próprios pra isso. Depois eu queria que você falasse a diferença de probiótico e pré-biótico, porque eu não sei, mas continua aí na candidíase. E aí, o açúcar, ele tem essa porção fermentativa. Então assim, Lília, mas eu tô muito estressada com tudo isso, com essa candidíase, eu preciso de um chocolate para poder me deixar feliz. É uma coceira, meu irmão, que dá vontade de sentar na brita aquele negócio ali, dá coceira que é. Mas você sabe que eu tenho... Mas, eu não consigo lembrar quando foi a última vez que eu tive candidíase, acho muito por conta dos exercícios. Mas eu tenho muitas alunas que têm. Né? Então, mas aí essa parte toda que você está perguntando de probiótico, prebiótico, tudo isso interfere. Então eu tenho o intestino influencia... Na flora vaginal. Na flora vaginal. Então, assim, o que é o prebiótico? Prebiótico é a fibra. Então, aonde que eu tenho fibra? Legumes, verduras, frutas, linhaça, chia, aveia. Isso a gente pode ter dentro da nossa alimentação. E eu vou te compartilhar uma informação que eu aprendi muito, mas muito recentemente. Tô eu nessas daí. Chia, linhaça, aveia, tudo.
Aí eu comecei a malhar, fui na nutricionista. Tô fazendo a minha parte, ótimo. gente. Aí eu falei assim, então eu vou botar tudo junto. Vou botar granola, iogurte, chia, fez um linhaça. combo. Ela, não, pera. Um de cada eu vez. falei, ué, mas não é tudo fibra? Ela, não, mas calma, que tem o tanto de fibra que pode... Se você botar tudo em vez de você... Eu vou falar do meu jeito, em vez de cagar, vai entupir. Eu falo, não, mas não é... Me ajuda aqui, Porque olha só, pensa o seguinte, você tem lá tantas horas do seu dia, tantos dias da semana. Você quer em uma refeição botar o coitado do... É igual a água, a pessoa não bebe o dia inteiro. De repente ela quer mandar uma tsunami pro rim filtrar. Coitadinho, né? Mas, gente, olha só. O corpo também é muito exigente. Na verdade, a gente é que quer brincar com ele ali. Então, assim, quando você vai consumir fibra, você tem que consumir fibra ao longo do seu dia. Isso eu aprendi recentemente. Porque de manhã você foi lá e comeu um mamãozinho com um pouquinho da aveia. Acabou. Ah, Lilian, no meio da manhã eu fui consumir um iogurte, eu tava num lugar que dava pra botar um pouquinho de chia. Ou não, eu comi uma fruta sozinha, uma fruta seca que é prático de carregar. Ah, e no almoço eu botei uma salada, um legume, uma verdura. Então você tem como diluir isso ao longo do dia e não potencializar tudo isso num horário só. Então isso a gente tá falando da parte prebiótica. Dependendo do grau do problema da pessoa, porque aí tem outras interferências hormonais, que você falou, lá na gestação, oscila muito o intestino. Então, às vezes, a gente precisa entrar com o suplemento, o que a gente chama de um módulo de fibra, um prebiótico, para poder ajudar um pouco mais a formar esse bolo fecal. É que nutricionista fala de cocô assim, tranquilamente. Chique. A gente não tem problema com isso. Eu nunca tive problema com isso também. Que ótimo. Não, Hoje as pessoas falam um pouco mais. Antes era assim, Lilian, o número 2. Aí eu falo, cocô, fala comigo. Isso, repete com a tia aqui, cocô. Muito bem, adorei você. Isso. E aí, o probiótico já são os lactobacilos, as bifidobactérias. Então, são aquelas, são as substâncias que vão atuar não para a formação do bolo fecal, e sim para a constituição dessa flora intestinal. E dentro dessa família do probiótico, agora vamos para mais um pouquinho. Dentro da família do probiótico tem o que você leu no livro, os psicobióticos, que são os tipos que a gente fala de cepas, que são os lactobacilos, as bifidobactérias, que atuam na saúde mental. Pois é, descobri essa palavra ontem. É muito nome bonito, né? Muito nome bonito. E isso vem crescendo e eu acredito que a cada ano que passa a gente vai ter muito mais estudo em cima disso. Tanto que assim, aqui no Brasil a gente quase não tinha opção de probiótico quando a gente precisava suplementar. Quando a gente vai para fora, principalmente Estados Unidos, a gente já tem as combinações de probióticos para candidíase, para doença respiratória, para melhora de absorção de uma vacina. Você já tem as combinações. Aqui no Brasil, a gente está começando a ter isso. E quando não tem a combinação que a gente quer, aí eu quero prescrever para uma paciente que está tendo candidíase de repetição o Lactobacillus crispatus, que é maravilhoso para essa parte vaginal. Eu vou ter que pedir, o nome bonito. Aí, Lactobacillus crispatus. Mas... Cineta para minha convidada. Nome bonito tem que gravar. E aí a gente manda manipular. Para candidíase. Só que a gente às vezes vai trocando as cepas de lactobacilos, porque eu não sei exatamente qual você precisa. A gente não fez uma biópsia intestinal para poder ver exatamente qual é aquela cepa. Então a gente vai fazendo mesclas, mas para a parte vaginal, o crispatus é maravilhoso. Para a parte do emagrecimento, o gáceri. Então a gente tem estudos para várias áreas ali. Então, de novo, a gente voltando para o intestino. Ó. Tudo de novo. Então, ao invés de a gente começar daqui, a gente tem que começar de baixo para cima. Então, a parte vaginal, ela é extremamente adequada ao que eu como e, se precisar, suplemento. Então, aí você falou sobre o açúcar, tirar o açúcar. Que ele fermenta. Mas aí tira tudo na semana que tá de candidíase. Tira tudo. O problema é você conseguir fazer uma pessoa mal, com a coceira desesperadora,
falar para ela, querida, então, você não pode consumir nenhum açúcar. Não, mas o desespero das bichinhas é tão grande mas que aí numa semana eu acho que elas topam. Não, uma semana é mais tranquilo. Agora, por exemplo, a gente tem como pegar o chocolate, que é o tão queridinho, acho que dos doces aí para a maioria das mulheres, principalmente pela condição do que tem dentro do chocolate, porque dentro do cacau tem um aminoácido chamado triptofano. Outro nome bonito. Esse eu já conheço. Esse já é mais falado. O triptofano, ele aumenta a produção de serotonina, que a gente chama, que é o hormônio do prazer. Da alegria, da felicidade. Então, quanto mais cacau tem o chocolate, mais efeito hormonal ele vai ter. E menos açúcar ele vai ter. Então, nessa fase dessa semana de candidíase, se ele consome, por exemplo, um chocolate, essa mulher 85% cacau, só 15% vai ser a parte da gordura e do açúcar. Essa é a diferença dos percentuais do chocolate. Então, se ele é 70% cacau, 30% é a manteiga do cacau e o açúcar. Então, quando você pega um chocolatezinho, aquele basiquinho, baratinho, lá do mercado, sabe lá quanto tem de cacau ali? Então, às vezes tem 20% cacau, aí imagina, 80% de açúcar e gordura. Aí esse pra candidíase, aí, coitada, isso aí vai acabar com a vida dela. Então, olha aí, linda, tá com candidíase, baixa o açúcar e come chocolates 85%. 85% eu não dou conta, até os 70% eu já consegui chegar. Então já tá uma boa fase já. Eu não gosto de coisa muito doce, não. E também é acostumar o paladar. Você estava me perguntando assim, a questão do paladar muda? Na verdade, a mudança hormonal, ela pode interferir nessa parte do paladar, mas também assim, o que eu venho fazendo para melhorar o meu paladar. Na língua, a gente tem as papilas gustativas. Então, conforme eu vou comendo mais açúcar, mais gordura, mais ingrediente artificial, eu achato essas papilas gustativas. E aí eu sinto menos sabor. Aí eu boto mais sal, mais açúcar, mais gordura, aí achato mais ainda. E daqui a pouco você é aquela pessoa que não está sentindo mais o gosto de quase nada. Por isso que às vezes você vai a um restaurante e uma pessoa fala assim, nossa, eu amei a comida desse restaurante. Aí o outro falou, nossa, eu não gostei da comida. Como é que tá a língua e o paladar dessa pessoa? E aí você que já vem melhorando, já está fazendo acompanhamento, já está fazendo todo esse propósito aí. Então assim, o paladar vai mudando. Então por isso é que você vai começando assim, nossa, essa comida está muito salgada, vou começar a salgar menos. Essa bebida já está muito doce, já não preciso adoçar tanto. Isso acontece também muito com os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, porque eles mudam da água para o vinho. Sim. Então imagina aquela qualidade da alimentação por uma qualidade completamente nova. Ai, Lili, esse suco de manga tá doce. Nossa, não sabia que morango era doce. É assim. É uma mudança muito brusca ali de paladar e é muito bonito de ver a pessoa, depois de tantos anos, ela se encontrando numa qualidade, tendo prazer numa alimentação saudável. Mas também não significa que essa pessoa, porque ela se submeteu a uma cirurgia bariátrica e nunca mais na vida dela ela vai sair para comer uma pizza, um hambúrguer. Eu até falo, você quer que eu te convide? Eu te levo. Você vê que não é o grande problema. A questão é a assiduidade dos nossos erros. Eu acho que isso é para qualquer coisa da vida, né? Tá vendo? Pode errar de vez em quando. Eu tenho um amigo que ele fala bem assim, não, tem gente que faz o dia do lixo, mas o dia do lixo não é o dia do aterro sanitário, gente. Pera, calma, é uma refeição, vocês querem passar comer no final de semana tudo que não comeu durante a semana. Quem criou esse nome não foi nutricionista não, porque a gente tem pavor desse dia do lixo, porque assim, o cérebro da gente sabe se é segunda, terça, sábado ou domingo? Não sabe. Então se você fala assim, Lili, aniversário do meu filho na terça-feira e a gente vai sair pra jantar naquele restaurante italiano, eu vou comer aquela massa caprichada que eu tô com vontade. Você vai comer. Só que assim, aquela foi a sua refeição da semana. Pronto. Que você deu a sua fugidinha na qualidade, na quantidade, na caloria. Na outra semana, eu vou ter um casamento no sábado. Então, guardou pro sábado. Não é que tenha que ser final de semana, tem que sempre ser sábado, sempre ser sexta. A vida real não é assim. Nada. Lilian, não tem como eu deixar de perguntar sobre um assunto que permeia o meu universo da sexualidade. Vamos lá. Aí, né? Que eu acho que é bom. Sempre me fazem perguntas sobre
alimentos afrodisíacos, eles realmente existem? Realmente funcionam? Quais alimentos esses? Ai, tô sem vontade nenhuma na minha vida. Aí tá lá todo... A gente já falou de libido várias vezes por aqui, sempre do ponto de vista técnico. E a libido a gente sempre fala que ela é multifatorial. Mas vamos hoje que eu tô com a nutricionista, hoje eu vou devolver a pergunta que sempre me fazem. Que eu sou sexóloga, vou perguntar pra nutricionista hoje, entendeu? 2 perguntinhas eu tenho por aqui. Então, primeiro é essa em relação aos alimentos afrodisíacos. Existem ou não? Quais são eles? Tem esse efeito mesmo? Ai, comi um chocolate com pimenta. Que vontade que eu tô de dar. Não é? Vamos lá. Então, e é uma pergunta, assim, que eu recebo todos os dias. Nossa, aí, todos os dias. Se você que é nutricionista, avalia eu. Quantas vezes eu não recebo? Então, na verdade, assim, o alimento sozinho, você sabe que ele não faz esse milagre. Às vezes eu brinco com o paciente, você teria que comer 1 quilo de pimenta para você poder conseguir ter esse efeito. Mas assim, quando todo o resto, ele funciona bem, a relação tá bem, que eu acho que tem a questão emocional. A disposição tá boa, porque a mulher tem esse outro lado que eu converso muito na consulta. Às vezes a pessoa fala assim, mas Lília, eu tô com baixa libido. Será que eu preciso de testosterona? Eu falo, então, primeiro, eu não sou médica, eu sou nutricionista, você tem que ver isso com o seu ginecologista. Segundo, quantos anos de casado você tem? 25 anos. Eu falo, então, o fogo já não é mais o mesmo, já começa por ali. Então, pra gente chegar ao ponto da alimentação fazer efeito junto com todo esse resto, ele é um complemento. Então, assim, por que, por exemplo, se fala da ostra? Nossa, a ostra tem efeito afrodisíaco. Na verdade, a ostra, o fruto do mar, ele é rico num mineral chamado zinco. O zinco, ele aumenta o óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Então, você vê que é um efeito, é um plus. Aí a gente fala do chocolate por causa do triptofano, o aminoácido que a gente falou agora, para melhorar o humor. Serotonina, para poder dar prazer. Uma maca peruana, para poder dar energia. Lília, eu quero tomar maca peruana. Aí você fala, a pessoa fica no celular até 3 horas da manhã, mas acha que a maca peruana que sozinha não vai. Então, primeiro, antes de eu pegar e focar nessa parte desses alimentos, seja uma pimenta, seja uma maca, seja um alimento rico em zinco, eu acho que o principal é a gente adequar o grosso. Aí sim a alimentação ela vem. É ela que tá falando que a gente tem que adaptar o grosso, hein? Não fui eu. Foi sem querer. Desculpa, mais forte que eu, perdão. Então, assim, tem essa função sim, tem comprovação por esses efeitos mais energéticos, mais vasodilatadores, mas sozinho ele não vai funcionar, só o alimento sozinho, tem todo esse pacote aí por trás. Eu sempre falava assim, falei, gente, prepara o ambiente, né? A nossa sexualidade, ela tem que ser olhada também com muito cuidado e com muito carinho, da mesma forma que a nutrição. Isso. Então, não adianta só... Nossa, olha, eu nunca fiz essa comparação, mas eu acho que ela vai dar muito certo. Não adianta você chegar num período da vida, na hora que eu tô com a candidíase e querer naquela semana ali resolver. Não, exato. Esse intestino ele já tá desregulado há muito tempo. A sexualidade também é desse jeito. A pessoa às vezes tá de birra no relacionamento, não tá cheio de boleto, cheio de coisa, o relacionamento também. Aí quer que numa nhanhadinha resolva o problema do relacionamento todo. Então eu sempre falei bem assim, eu acho legal quando a gente se prepara para um momento especial, porque quando eu preparo o meu intestino durante a semana toda, então talvez ali a parte da infecção, da cândida melhore, mas não é um negócio do dia para noite, mas tem que ter uma preparação. E aí numa noite especial que você faz, sempre estimular os 5 sentidos. Né? Então bota uma musiquinha bacana, joga umas pétalazinhas, bota uma vela para estimular o visual. Como a gente estimula em tudo, né? Pronto, um incenso para estimular o aroma e não esquecer do paladar. O tato já vai no toque, no beijo, no abraço. E aí o pessoal sempre esquece do paladar. Eu falo, não, coloca uma tacinha ali. Se é do vinho, toma um vinho. Se é do refri, toma um refri. Se é da água, toma água. Se é do suco, toma suco. Algo que dê prazer, né? Mas só uma tacinha pro paladar poder ser estimulado. E aí uma dicasinha que eu sempre dava era queijo com mel. Porque o queijo
Sim, o mel, olha só. Porque o queijo ele vai trazer a energia e o mel é uma substância por si só afrodisíaca, por todos os sentidos. Pela textura, pelo aroma adocicado que ele tem, pelo sabor adocicado que libera aí as endorfinas. E você sabia que ele é anti-inflamatório? Pro intestino. Sabia, olha aí. E as pessoas têm muito medo de consumir o mel. Quando eu coloco, às vezes, até como um pré-treino antes do exercício. É mesmo? Quando a pessoa ela não tem tempo de comer alguma coisa, porque saiu correndo do trabalho, eu falo, sabe aquele sachêzinho de mel que compra, que vem aquela tirinha coladinha? Pega um sachêzinho daquele, que é fácil de deixar na bolsa, saiu do trabalho, não deu pra comer nada, pelo menos chupa aquele melzinho. Mas, Lilian, não é açúcar. Você fala, açúcar da cana-de-açúcar é uma coisa, mel é outra completamente diferente. E aí é a mesma história, aveia, linhaça, chia, também não é mel, a lá vão ter. Então, consumir uma pouca quantidade de mel, ela tem efeito benéfico. Então, o mel tem um poder que seja que é relacionado a essa parte da libido, afrodisíaco. Pela função anti-inflamatória que ele tem para o corpo. Olha, além de ser delicioso e natural. Acertava sem saber toda a explicação técnica, mas eu sabia essa daí da intestino, eu não sabia. Bom, então, um queijinho com mel sempre dava certo. Aí, e é gostoso, né? E sempre falava, deixa umas frutas secas, algo que você pode petiscar com a mão, então aquele moranguinho com mel. E que não vai ficar empanzinado, né? Com a barriga lotada ali, pra não atrapalhar. Quem é que vai comer a pizza macarronada e dar uma namorada depois, gente? Então, eu acho que nutrição e sexualidade tem tudo a ver. Tudo. E aí, uma outra pergunta que eu recebo todos os dias. Comer abacaxi muda o sabor do esperma? Eu tô perguntando do jeito que recebe pra mim. Vou soltar a bomba na mão dela aí, gente. Então, vamos lá. Quando você tem o açúcar no seu sangue alto, antes de falar do esperma, né? Então, quando você tem uma glicose alta, vamos pegar um diabético, vamos pegar já um caso, um doente. Nem tem ereção o diabético. Coitado, né? Gente, então, é verdade. Porque o que acontece é que ele chega a eliminar, o corpo fica tentando eliminar aquele excesso de açúcar pela urina, pelo canal urinário. Tanto que, às vezes, você vê formiga perto do vaso. Porque o homem faz, às vezes, xixi em pé e dá aquela pingadinha. Sim. E aí, a formiguinha, ela vem. Mulher, normalmente, faz xixi mais sentada e aí acaba não pingando. Se bem que outro dia eu atendi uma mãe de uma adolescente, falou, acho que minha filha trouxe aqui porque eu acho que ela está ficando diabética. Falei, por quê? Porque eu vi formiga no varal indo só para a calcinha da minha filha, que não deve estar lavando direito no banheiro. Falei, nossa, como é que a senhora se atentou? Porque meu pai era diabético e eu via formiga em volta do vaso. E realmente a adolescente não estava lavando a calcinha no box como deveria. Ficava o açúcarzinho ali molhadinho na calcinha dela e a formiga foi no varal e é só na calcinha dela. Então você imagina... Tava diabética mesmo. Mesmo, A sorte é que a mãe já tinha, infelizmente, uma experiência do pai do passado, né, do pai que era o avô da menina, e aí a gente já começou a tratar e a gente conseguiu reverter o quadro ali. Então você imagina que assim, se você tem uma forma de eliminação do açúcar, depende do que você consumiu. Agora, até que ponto a gente vai conseguir comprovar cientificamente que uma fatiazinha de abacaxi que tem açúcar, mas em grande quantidade não faz mal, se vai deixar o esperma doce ou não, acho que a gente ainda tem muito pano pra manga aí pela frente. Olha, a explicação que eu sempre li, que eu sempre dei foi assim, é que na verdade, na composição do esperma tem frutose mesmo. E as frutas ácidas, me corrija se eu estiver errado. Potencializam. As frutas ácidas têm mais frutose, é isso aí mesmo? Na verdade, depende do tipo da fruta. Às vezes até que, por exemplo, porque no Brasil a gente tem muita opção. Então, peguei uma banana que não é cítrica. Eu tenho a banana que ela vai ser com mais frutose e outra com menos frutose. Então, por exemplo, uma banana prata tem a mesma quantidade de frutose do que meia banana d'água. Então, não é só da questão de ser cítrica. Qual é o tipo de manga
qual é o tipo do mamão, é papaya, é formosa. Então, quando a gente tem uma pessoa que é diabética mesmo, a gente precisa protocolar até cada tipo de fruta minuciosamente. No caso como o nosso, como o da maioria das pessoas, não chega a ter essa necessidade. Mas você vê assim, é o excesso da fruta que provavelmente, lá com a frutose do esperma, que vai deixar o doce mais adocicado. Mas olha só, não vai ficar doce, tá, linda? Já vou logo te avisando. Não vai ficar Aquela doce. delícia. Não vai ficar com gosto de abacaxi. Não se iludam. Poderia, né? Mas dava uma ajudada, hein, gente? Mas não fica com gosto de abacaxi. Não vai ficar docinho, não. Mas realmente, eu já... E aí tem vários memes disso ainda do abacaxi. Então eu sempre falei, a fruta ácida, então pode ser abacaxi, pode ser um maracujá, pode ser um limão, mas dá um suco de limão. Dá um suco de limão, aí na pior das hipóteses ele tá hidratado. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Vitamina C. Pronto, olha aí. Mas vai ficar com gosto de abacaxi? Não vai. Mas você vê que, de novo, a questão mental, como é que ela influencia. Então, se no momento do sexo, você vê que todo o ambiente e a alimentação tá ali no meio de tudo, como é que isso influencia. Então, de novo, a gente volta o que é a psiquiatria nutricional. Olha como é que a gente pode atuar num trabalho mental de uma pessoa que, às vezes, ela acha que o problema da libido é algo hormonal, faz todos os exames, não tem nada, e você fala, então, o que será? E a gente começa a ir para esse outro lado aí do que mentalmente pode estar atrapalhando a libido dessa mulher, ou às vezes pode ser também condição hormonal, né? Isso também pode acontecer, principalmente em menopausa, né? E para libido, tem algum tipo de alimentação que ajude ou não? Já estudou sobre isso? Nunca ouviu falar? Só porque surgiu o assunto aqui. Vai que tem. Vai que tem, eu não tô sabendo, gente. A gente já bota aqui na mesa. O foco sempre é energia. Energia. Então você vê que a gente estava falando até da própria maca peruana. Tá, Lília, suplementei uma maca peruana porque dá energia. Então, quando a pessoa fica muitas horas seguidas sem comer, a glicose no sangue começa a cair e aí ela começa a ficar cansada, começa a bocejar, aquele olhinho a piscar, e tô cansada, e às vezes isso não é vontade de fazer sexo, às vezes é prostração de uma hipoglicemia. Então, acho que o principal para poder ter... é o que a gente precisa ter energia para a relação. Porque a questão mental, ela existe entre mulher e homem, a questão hormonal, que é aquilo. O homem está estressado, ele quer. A mulher está estressada, normalmente ela não quer. É o oposto. Agora, você imagina essa mulher estressada e ela ainda sem energia. Então, o foco principal da libido dentro da alimentação é criar uma alimentação em que ela não fique horas seguidas sem se alimentar e que isso dê uma qualidade energética para essa mulher, principalmente voltando à história do carboidrato de qualidade. Porque se você coloca um carboidrato lá, o cookiezinho, coloquei algo com muito açúcar, da mesma forma que a energia vai lá em cima com o aumento da glicose, ela despenca. Porque quando a glicose sobe muito rápida, o pâncreas produz muita insulina e a glicose despenca. E aí é que dá aquele bode que a gente chama, e dá aquela moleza, e o homem tá lá cheio de energia, mas a mulher tá, coitada, assim, pedindo arrego, cansada. Então, acho que o número 1 da alimentação é o bom carboidrato nas horas certas para poder gerar energia pra gente. Guarda essa informação para você e faça uso dela, querida. Lilian, eu adorei o nosso bate-papo aí. Aquela câmera ali é toda sua. Fica à vontade para deixar suas redes sociais, consultório, clínica, tudo que você quiser, meu amor. Primeiro eu queria agradecer, né, o chamado aqui na DR Boa, que, assim, acho que as pessoas precisam entender o papel da nutrição e como ela pode atuar em várias áreas e não simplesmente num foco, como por muitos anos foi falado, só relacionado a emagrecimento. Eu atuo na área de cirurgia bariátrica, balão intragástrico, inclusive eu tenho um curso
curso de treinamento, Opa! que é o www.nutriçãoparabalão.com, para treinar nutricionistas a trabalhar com esse tipo de paciente que vai fazer a colocação do balão intragástrico, e entender como é que nessa parte, principalmente da mulher, a gente pode atuar. No acompanhamento nutricional, entenda que nutricionista não é a bruxa má e que a gente não proíbe tudo e que a gente tem que ter um consenso, tem que estar bom para os dois lados. Hoje, com a questão do online, isso ajudou muito a gente, né, de conseguir atender pacientes não só no consultório. Então, meus consultórios são no Rio de Janeiro, mas eu também atendo online ao mesmo tempo. E eu acho que o mais importante da gente é entender o que a gente está fazendo. Então, o meu foco com o meu paciente é fazer ele ter noção de tudo que eu estou prescrevendo para ele. Então, sempre pergunte ao seu nutricionista, leve a sua listinha de perguntas ali, questione. Se você souber o que você está fazendo, você vai aderir muito mais ao seu tratamento, você vai conseguir muito mais resultado, e isso vai ser para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua libido, para o seu bem-estar como um todo. Então, agradeço demais a oportunidade e espero que você continue se empenhando, Kátia, e se cuidar cada vez mais. Tô fazendo a minha parte, pode deixar. Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Te encontro na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui no YouTube. Vai deixando aquele joinha amigo, vai se inscrevendo e deixa aqui nos comentários, qual o melhor insight você teve dessa DR, que não foi boa não, foi maravilhosa essa DR. Falamos de tudo, falamos de candidíase, de libido, de nutrição, como é que é? Psiquiatria nutricional. Psiquiatria nutricional, o nome é tão novo que eu ainda tô me familiarizando com ele. Cuidar da saúde do nosso intestino por aí. Então, pra mim foram tantos insights que eu não consigo nem elencar todos eles aí. Meus amores, super beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.